Olá, meu nome é Eliana e sou doutoranda do curso de Estudos da Linguagem da URGS. Vou apresentar para vocês um pouco sobre o contexto histórico dos movimentos que defendem uma linguagem mais acessível aos leitores. No contexto em que vivemos, temos acesso a diversas informações o tempo todo, seja na televisão, nos jornais, quando acessamos as redes sociais na internet e nas mensagens que recebemos. Mas o quanto dessas mensagens conseguimos realmente compreender? Será que quem passa a mensagem está fazendo de forma acessível e compreensível ao seu interlocutor? O uso de uma linguagem rebuscada, com palavras muito complexas, não instrui, apenas sobrecarrega a mente de quem está recebendo a mensagem com um acúmulo de informações. Essa preocupação por uma mensagem clara, direta e simples não é novidade. Há muitos séculos, mais precisamente em 1506, Martinho Lutero, monge e professor de teologia e uma das principais figuras da Reforma Protestante na Alemanha, já buscava traduzir a Bíblia para o alemão com uma linguagem que as pessoas comuns pudessem entender. Na época, Lutero foi muito criticado por isso, pois diziam que ele estava modificando as histórias da Bíblia. Mas ele dizia ir ao mercado ver como o homem real falava para construir sua tradução, de modo que a Bíblia fosse acessível ao povo. Porém, foi só no período do pós-guerra, com a quantidade de trabalhadores imigrantes que as fábricas americanas receberam, que se viu uma necessidade real de métodos que medissem a leiturabilidade de um texto. Leiturabilidade, que também pode ser chamada de inteligibilidade, apesar de ser uma palavra grande e aparentemente complexa, só quer dizer que algo é compreensível, no caso, o texto. Assim, quanto maior o grau de leiturabilidade, mais fácil será para o leitor compreender o que está lendo. Aqui no nosso curso, usaremos leiturabilidade, mas o termo é tão novo que não existe um consenso sobre como chamar isso. Então, se você encontrar inteligibilidade em outros textos sobre o assunto, saiba que se trata da mesma coisa. Vale ressaltar ainda a diferença entre leiturabilidade e legibilidade, pois legibilidade diz respeito à tipografia do texto, ou seja, a fonte, o estilo e a cor da letra, as margens do texto e todas as informações gráficas de um texto que podem ajudar a torná-lo mais fácil de ler. Em outras palavras, legibilidade diz respeito aos olhos do leitor, o que ele enxerga no texto, enquanto a leiturabilidade diz respeito à capacidade que o leitor tem de compreender as informações passadas no texto de acordo com seu conhecimento sobre o assunto, seu nível de letramento, etc. Vejamos exemplos de dois textos com grau de leiturabilidade alto, por serem textos infantis de fácil compreensão, mas com baixa legibilidade, o da esquerda, e outro com boa legibilidade, o da direita. O texto da esquerda, como podemos ver aqui, tem o mesmo conteúdo do da direita, mas usa uma fonte e estilo quase impossíveis de ler. Por isso, lembre-se, para que um texto seja realmente acessível, a leiturabilidade e a legibilidade precisam andar juntas. Para saber mais sobre leiturabilidade e legibilidade, acesse o endereço que aparece aqui embaixo. A seguir, trataremos dos movimentos deste século por uma linguagem acessível, chamados de Plain Language Movements. Muito tempo depois de Lutero, começam a surgir em países como os Estados Unidos e Inglaterra movimentos em defesa de uma linguagem mais acessível. Um dos precursores desses movimentos foi Rudolf Flesch. Flesch era austríaco e refugiado de guerra nos Estados Unidos. Pesquisador e trabalhador das fábricas americanas no pós-guerra, desenvolveu, em 1948, uma fórmula matemática que até hoje é utilizada para estimar a potencial leiturabilidade dos textos. Rudolf Flesch teve essa iniciativa porque ele percebeu que tanto ele como seus companheiros de fábrica tinham dificuldade para compreender os manuais de trabalho que lhes eram fornecidos. E algo precisava ser feito para transformar a linguagem desses manuais em um texto mais simples, claro e acessível aos trabalhadores da época, independente do grau de escolaridade. Assim, a partir do precursor Rudolf Flesch, movimentos mais estruturados começam a surgir nos Estados Unidos em defesa do amplo acesso à informação em prol dos direitos civis. Os movimentos que apoiavam o uso de uma linguagem acessível eram ligados fortemente ao direito.
Na década de 70, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que exigia que contratos, apólices de seguro e regulamentações fizessem uso de uma linguagem acessível e compreensível. Posteriormente, foi aprovada uma lei que exigia que todos os departamentos e órgãos governamentais daquele país adotassem uma linguagem acessível em documentos do governo. Na Inglaterra, o movimento foi introduzido com um ato radical. Uma ativista rasgou centenas de documentos oficiais. Esse ato serviu para mostrar a insatisfação com a forma com que as informações eram passadas para a população. Desde então, a Plain English Campaign presta serviço para diversos órgãos do governo na Inglaterra. Para ilustrar a importância do uso de uma linguagem acessível, trazemos como exemplo um estudo feito por volta dos anos 2000 nos Estados Unidos. Observou-se nessa época que acidentes de trânsito vinham causando cerca de 46% das mortes acidentais de crianças. O uso correto do bebê conforto, da cadeirinha ou do assento para as crianças reduziria os riscos de fatalidade em 71%. Entretanto, a maioria desses assentos vinha sendo instalada incorretamente. Assim, foi feito um estudo para analisar os manuais de instalação desses assentos para crianças e descobriram que os 107 manuais analisados eram escritos numa linguagem considerada difícil para 80% dos adultos do país. Isso porque essa porção da população lê mais ou menos em nível da 7ª série do ensino fundamental e os manuais eram escritos no nível de ensino médio. Para analisar esses textos e estimar sua complexidade, utilizaram-se fórmulas como o Flash Reading Ease, e chegou-se à conclusão que os manuais precisavam ser simplificados para que pudessem informar um número muito maior de pessoas e prevenir os acidentes de forma mais eficaz. Mais cedo neste módulo, já apresentamos para vocês a fórmula criada por Rudolf Flash, a mais conhecida até os dias de hoje. E como essa fórmula calcula a complexidade do texto? Como podemos ver aqui, a fórmula criada por Flash considera o comprimento das palavras, número de sílabas, e o comprimento da frase, número de palavras por frase. Esta fórmula que vemos aqui foi criada para a língua inglesa, mas para que o índice Flash pudesse ser utilizado com outras línguas, como o português, ele precisou ser adaptado por matemáticos. Porque as línguas se comportam de maneira diferente, certo? Vale ainda ressaltar que essas fórmulas são utilizadas apenas como referências, elas não são determinantes da complexidade de um texto. Contudo, é possível afirmar que essas fórmulas se baseiam na observação real das línguas. Existem grandes chances que uma palavra de baixa frequência, ou seja, pouco usada no dia a dia, por fazer parte de um vocabulário técnico ou erudito, seja também uma palavra longa. Quem nunca brincou com a dificuldade da palavra constitucionalissimamente? Além disso, frases muito longas tendem a dificultar a leitura. Quem nunca se perdeu no meio de uma frase longuíssima, sem saber quem era o sujeito da frase, etc.? Por isso, consideramos que as fórmulas de leiturabilidade podem ser um bom ponto de partida para uma investigação mais detalhada sobre se um texto é de fato complexo para um determinado perfil de leitor ou não. Para saber mais sobre a vida e obra de Rudolf Flash, acesse o site que aparece aqui embaixo em publicações. No módulo 2, trataremos de maneira mais aprofundada os cálculos de leiturabilidade e apresentaremos quais são os fatores que tornam um texto mais difícil de ser lido. No terceiro e último bloco do módulo 1, nós apresentaremos para vocês a história dos estudos de acessibilidade textual no Brasil. E para conhecer outras fórmulas de leiturabilidade, acesse o mesmo site e veja os slides produzidos por Gabriel.